Por muitos anos da minha vida, eu passei muito tempo sem acreditar em mim. Por muitos anos. Ainda hoje eu estava trazendo algumas lembranças de histórias da minha vida e vou compartilhando com vocês algumas histórias, algumas situações que eu vivi. Como eu já compartilhei com vocês, há anos atrás eu tive, mais de 10 anos atrás, eu tive esse encontro comigo mesmo dentro do mundo do coach, de me conhecer, de me transformar. E nesse encontro que eu tive comigo mesmo, conhecendo o coach, me conhecendo com profundidade, aplicando coach na minha vida, fazendo um ciclo de coach individual, principalmente, que é o que eu tenho feito com as pessoas aqui. Só que naquela época, a minha vida não estava tão legal. Eu tinha problemas muito sérios emocionais e financeiros. Eram, assim, as maiores dores da minha vida. E hoje, pela manhã, vindo para a empresa, para o instituto onde nós estamos aqui na cidade americana. Então, nesse período, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, o que eu já venci na vida? Eu me lembrei que, há anos atrás, eu e a Geniva, nós construímos uma casa e nós tivemos muitos desafios para terminar a obra daquela casa. Nós não conseguíamos terminar. E não era por conta só de mão de obra, era porque não tinha dinheiro mesmo para terminar. Não tinha. E aí eu me lembro que nós fizemos o telhado da casa, mas nós fizemos um telhado nessa casa que era um telhado mais, digamos que mais barato, digamos que, uma rentabilização muito menor. Tipo de brasilite. Um telhado aquele... hoje é até moda, mas na época nós fizemos um telhado que chama telhado embutido, com telhas brasilite dentro, aquelas telhas, brasilite não, de alumínio, enfim. E, meu Deus, pensa que o barato saiu tão caro, mas muito caro, muito caro. E toda vez que chovia, nós lembrávamos que nós tínhamos um telhado bem porcaria na nossa casa. E nós tínhamos um problema, só que não tínhamos como resolver aquele problema, porque nós tínhamos um outro problema, que era a falta de dinheiro. Então, ou a falta de dinheiro era um problema, o telhado era um outro problema, e eles precisavam se unir para se resolver, e a gente precisava de atitudes e ações. E aí nós cotávamos com um profissional, cotávamos com outro, os meses que dava para comprar o material, mas não dava para pagar o profissional. E isso foi se arrastando, gente, meses e meses e meses e meses, há anos. Todas as vezes que chovia, começava a chover dentro de casa. Eu lembrei disso hoje. Falei, meu Deus, que a gente superou nessa vida? Gente, uma casa linda, maravilhosa. Por dentro estava toda terminada, mas por fora ainda faltava terminar a obra. Era a casa dos nossos sonhos. Foi um sonho que a gente estava realizando. Nós éramos novinhos de casado. E assim, muitas pessoas ajudavam a gente naquela época, mas nem tudo podia se fazer. E eu me lembro que a cada chuva o negócio ia piorando. Ia piorando. A ponto, gente, de eu ter que ir numa loja comprar tambores. Sabe, latões de lixo? Tambores, latões de lixo. E colocar debaixo onde vazava a água, como que chama aquilo, amor? Da luz? No bocal da lâmpada. No bocal da lâmpada das luzes, onde tinha os lustres, ali jorrava água, jorrava. E eu não sei, gente, parecia que chovia mais dentro do que fora. Porque você ia lá fora, a chuva não estava tão forte. Mas dentro de casa era assim uma cachoeira. E alagava. E aí perdemos móveis, perdemos tantas coisas. E o pânico, o medo que a gente tinha de tipo, vou ir trabalhar e de repente chove, a gente não tá lá em casa para pôr os baldes, não sei o quê. Então, quando era tempo de chuva, olha a situação. Quando era tempo de chuva, nós colocávamos aqueles tambores debaixo dos bocais. E aí eu falava, eu não me conformo, que eu tô gastando dinheiro comprando tambor, a gente tem que arrumar esse telhado. E a gente tinha o que fazer? Tinha que arrancar o telhado inteiro, trocar toda a madeira, colocar um telhado, porque a nossa laje estava desnivelada, era toda uma situação. Ou seja, quanto maior é o problema, quanto maior é a dificuldade, quanto maior é a limitação, mais você tende a não acreditar em si. Chega um momento que você duvida cada vez mais de você. No meio dessa história, a nossa casa foi roubada, assaltaram a nossa casa, levaram muitas coisas que a gente tinha, os presentes de casamentos, eletrodomésticos. Então, você tem problemas na sua vida? Meu amigo, olha, eu já passei por cada coisa. E isso foi... A nossa filha, a Lauana, nossa filha mais velha, tem 12 anos. Na época, ela tinha 1 aninho, onde a gente estava vivendo tudo isso Isso foi se arrastando anos da nossa vida. Essa questão do telhado.
E quando começava o ano, início de ano, que é aquele período que começo de ano não, início de ano não, lá para dezembro começa aquelas chuvas. Gente, era época de Natal, época de Ano Novo. Era uma época muito triste pra gente. A gente sofria muito, muito. E aquilo a gente já sabia. Então, quando começava esse período que a gente está agora, que é mais um tempinho mais tranquilo, mais firme, nós ficávamos mais tranquilo. Só que a gente continuava com o problema, entende? Então, pega a visão, o que eu quero trazer para você, o raciocínio. Estava em cima da nossa cabeça o problema. Quando chovia e quando nós lembrávamos através da chuva e que vazava muita água dentro de casa, nós lembrávamos do problema, nós olhávamos para o problema e pensávamos assim, a gente tem que resolver, não tem o que fazer, a gente tem que resolver o problema. Só que as chuvas passavam. E a gente sofria, se sentia pobre, escasso, miserável, sem ter um conhecimento, não acreditávamos mais em nós, já estávamos desacreditados da nossa vida financeira, da nossa prosperidade, as pessoas já não acreditavam mais também, enfim, o negócio já tá ruim, as pessoas colocam para baixo ainda. Enfim, só que a chuva passava. Então a chuva passava e o problema era maquiado, certo? E aí passava. Então a gente já não se preocupava mais com aquele problema, nós procrastinávamos, porque em algum momento a chuva ia voltar. Em algum momento. E todas as vezes que a chuva voltava, piorava a cena. Piorava, cada vez mais entrava mais água, a ponto da gente começar a perder nossos móveis. Resumindo a história. Um dia eu e o Genival olhamos para aquela casa, falamos... horas eu queria vender, horas ele, eram muitas dores, nós fomos roubados lá, foram muitas coisas que nós vivemos lá naquela casa. E um dia nós olhamos um para o outro, chega, vamos vender essa casa? Vamos começar uma vida nova, vamos para outro lugar, vamos comprar outra coisa, ou vamos investir o dinheiro, vamos descobrir o que a gente vai fazer? Vamos. Quando nós decidimos, 2 dias, apareceu uma pessoa para comprar, quando decidimos os dois juntos, quando eu não discordava dele, quando ele não discordava mais de mim. Uma pessoa comprou a nossa casa. Ou seja, resumindo, nós nunca arrumamos aquele telhado. Nós decidimos que o problema não era o telhado. Mas nós entendemos que o problema era o mundo das nossas emoções, que o telhado era só um reflexo de como a gente se sentia. Então, quando nós decidimos vender, nós tomamos uma decisão de que tudo que estava causando disfunção naquela morada ali, naquele tempo de história, naquele lugar, iria ser resolvido. E eu falo que quando nós saímos daquela casa, parece que algo tirou uma tampa da nossa mente. As coisas começaram a fluir, foi quando logo nós abrimos o Instituto Coutinho Souza, logo depois dessa venda nós mudamos para um lugar maravilhoso, nós fizemos um teste para morar em apartamento, aí nós descobrimos que nós somos de morar em casa, hoje nós moramos numa casa com os detalhes que a gente sonhava, da forma que a gente sonhava, com os quartos que a gente sonhava, com as decorações. Hoje nós já temos uma meta muito mais ousada. Então, o tema de hoje é verdadeiramente, você acredita em você? Você acredita que você tem potencial para sair do problema? Por quê? Porque se você hoje está olhando para o problema está gigante, porque está chovendo em você está olhando para esse problema, é uma coisa. Só que a hora que parar a chuva, talvez você vai deixar de lado. Só que lembre-se, você precisa resolver. Se você não resolver, seja resolver apenas esse problema, ou seja resolver todos os problemas, ele vai aparecer em algum momento. Porque a estação da sua vida vai mudar e esse problema vai aparecer de novo. E se você não acreditar em você, você não vai se sentir capaz de resolver. Por que a gente não se libertava dessa dor? Porque a gente não se sentia capaz de resolver esse problema, como se aquela casa fosse a única casa do universo. Como se aquela casa fosse a melhor casa do universo, e não necessariamente era isso. Entende? Faz sentido isso para você? Que ficha que cai para você